E aí, pessoal, tudo bom com vocês? Hoje vamos gravar o quadro Finanças com Amigos e eu hoje estou com meu amigo Caio. Olá pessoal, tudo bom? E para quem não conhece o quadro Finanças com Amigos, eu fiz esse quadro com a intenção de poder mostrar como outras pessoas se organizam financeiramente e através disso a gente mostrando como as pessoas se organizam ou se não se organizam também, né? Tem também. E vocês pegarem a dica através disso. Então vamos lá, Caio. Vamos. Eu quero que você se apresente aí para o pessoal, conta com o que você já trabalhou, com o que você trabalha hoje, para o pessoal poder te conhecer e saber Tá aí bom. como que é. Bom, eu trabalho, eu acredito que há mais de 12 anos no mercado financeiro. Uhum. Entrei no Bradesco com 19 anos. Meu pai trabalhou 20 anos no Bradesco. Trabalhou contigo até e eu sempre vivi o mercado financeiro. Lógico que hoje eu tenho mais conhecimento em relação a 12 anos atrás, mas sempre foi discutido na mesa. Então meu pai sempre falava alguma coisa do banco, minha irmã também trabalha no banco, então a gente sempre teve isso no nosso dia a dia. Atualmente eu trabalho em escritório de investimentos, trabalho no Itaú. E estou buscando mais conhecimento aí para o mercado. Legal. E você já trabalhou também com a BTG, né? Não trabalhei no BTG, mas eu dei uma passada na XP como agente autônomo. Eu cheguei a quase trabalhar em um escritório, mas aí acabou não dando certo. Apareceram outras oportunidades. Trabalhei no Modal, trabalhei numa corretora. É verdade, E aí quando apareceu essa oportunidade, eu preferi o CLT porque eu acreditava que seria muito mais seguro, até pelo momento que eu vivia. E aí passei um breve período lá no Modal, fiquei 3 meses. E aí eu aprendi bastante coisa em relação à corretora. Mas aí depois eu, graças a Deus, entrei agora no Itaú. Né? E antes de você trabalhar no Bradesco, que você começou com 19 anos, antes disso você já tinha trabalhado com algumas outras coisas ou não? Antes disso antes do Bradesco eu trabalhei numa empresa de café, trabalhei numa empresa aqui do Porto de Santos. E antes trabalhava em bicicletaria, né? Eu sempre gostei de bike, então foi o meu primeiro emprego, eu tinha 15 anos. E eu acredito que também fez com que eu desse valor hoje aos empregos que eu conquistei, né? Sim. E trabalhar lá foi muito bom. Legal. E isso com quantos anos você 15 começou? anos. 15 anos, legal. Era mais para brincar do que para trabalhar. E quando você começou a trabalhar, os seus pais geralmente falavam, Caio, guarda um pouquinho do seu dinheiro, ou você não teve essa orientação em casa, você que começou depois a guardar, ou também não tinha orientação financeira? O meu pai com o dinheiro, ele sempre falou pra gente ter uma reserva, se controlar financeiramente, mas não foi tão fácil, né? Quando eu comecei a trabalhar e eu tinha 15 anos, eu comprava as peças da bicicleta que eu andava. E depois que eu entrei na empresa de café, que eu já tinha 18 anos, eu já comecei na faculdade. Então, eu lembro até hoje, o salário mínimo naquela época era 436, e aí a faculdade era 520, aí eu pagava 100% do que eu ganhava e meu pai completava. Então, eu sempre paguei os estudos, né? Meu pai no começo começou a pagar pra mim, mas aí depois eu dei continuidade. E a vida foi indo para caminhos diferentes. Eu acabei estudando por um período muito longo, porque eu nunca fui um bom aluno. Então eu passei por 3 faculdades, trancava muito, então eu praticamente gastava o dinheiro com a faculdade. Aí depois eu casei muito novo, casei com 24 anos. Foi quando a gente comprou uma casa, então eu acredito que eu antecipei alguns sonhos que a gente tinha, e aí talvez aquele lado de investir, de ter ali uma reserva de emergência, eu comecei a administrar isso
com mais idade, né? Entendi. Agora no começo nem tanto. Não, Comprei né? carro e vendia carro, então eu acho que eu vivi os sonhos antecipados, né? Uhum, tá. E então, praticamente assim, a orientação, o seu pai sempre falava de você não gastar muito, mas assim, como pelo fato de você estar fazendo a faculdade, acabava que o seu dinheiro ia todo para a faculdade e... Meu pai, ele sempre foi muito preciso nesse ponto de não viver uma vida que eu não pudesse ter, né? Entendi. Que eu vivesse de forma equilibrada, né? Tá. Não gastasse o dinheiro demasiadamente. Mas aparecem várias coisas que às vezes você é novo e eu acredito que eu ter entrado no banco muito novo talvez fizesse com que eu não tivesse dado tanto valor ao dinheiro como eu deveria dar. Talvez se eu tivesse entrado com mais idade ou se de repente meu pai não trabalhasse no banco e eu tivesse mais dificuldade de entrar no banco, eu acreditaria que eu teria mais equilíbrio financeiro, né? Entendi. Então eu entrei muito novo, também não fui um bom aluno no começo, então eu comecei a começar a enxergar que eu precisava com mais idade, 25 anos, depois que eu casei, que eu vi que ter um lar era difícil quando você sai da casa dos seus pais. No começo eu não tinha muito, né? Mas aí depois eu vi que realmente eu tinha que ter mais equilíbrio com o dinheiro e guardar, ter uma reserva. Não, entendi. E você já teve em algum momento o seu nome no Serasa SPC por algum atraso ou alguma coisa? Já tive. Na realidade, quando eu saí do Bradesco em 2019, eu fiquei 1 ano e meio desempregado. Veio pandemia, meu filho nasceu. Então foi um momento muito difícil, porque eu tinha essa reserva, né, que eu fui juntando no decorrer da vida, e aí mais um dinheirinho que eu consegui lá com a rescisão, e aí tem uma hora que o dinheiro acaba, né? Então estava tudo fechado, voltar para o mercado estava se tornando difícil, até porque a minha experiência maior era no banco. E aí eu comecei a estudar nesse período de pandemia, mas ao mesmo tempo estudar não traz dinheiro para a mesa, né? Então foi um momento difícil que realmente aconteceu de eu ter ficado restrito, mas graças a Deus já consegui certo, passar por cima disso. E hoje eu estou retomando a minha reserva, né? Eu tenho algumas aplicações que são pequenas, né? E fazendo também a reserva, minha reserva, até porque hoje eu tenho um filho, então hoje eu tenho muito mais, eu tenho que me preocupar muito mais com as eventualidades que o dia a dia pode trazer, e aí ter uma reserva eu acredito que é fundamental. E Caio, como que você faz o seu controle financeiro? A partir do momento que você começou a trabalhar, você começava a anotar os seus gastos ou não? Você começou a fazer isso há pouco tempo ou não faz? Como que é? Eu sempre fiz, eu tenho uma planilha e aí eu faço esse acompanhamento, mas às vezes acaba saindo um pouco do controle. Existem coisas do dia a dia que a gente às vezes não percebe, e aí quando é no final do mês a gente fala, ué, não tá batendo. Mas eu faço uma planilha. Hoje eu tenho uma planilha que não é muito grande, até porque eu dei uma reduzida muito nos gastos. Então eu pago 3 contas pesadas, que é casa, escolinha e a alimentação. E aí hoje eu tô vivendo um outro momento. Hoje eu virei o cozinheiro de casa, então existiam coisas que eu tinha nessa vida antiga. Eu falo que existe um Caio novo, depois de 2020, que o nascimento do meu filho foi um divisor de águas para transformar realmente. E aí hoje eu faço tanto esse controle em planilha, que eu faço os gastos, e ao mesmo tempo eu comecei a cozinhar. Então hoje a gente não tem mais aquele costume de comer na rua, então eu estou administrando muito mais a cozinha para a gente ter mais possibilidades de guardar mais, né? De não tirar de repente ali um dinheiro de algum outro lugar para ter que comprar comida ou de repente alimento para o dia a dia. E você vê que diminuiu os seus gastos, você saindo mais para comer fora e comendo em casa. Hoje fazer o prato é 1/3 do que eu gastava de repente comendo esse prato na rua, né? Até porque
Quando a gente come na rua, aí sempre vai ter uma sobremesa, refrigerante, aí quando a gente vai ver, foram R$50, e aí, querendo ou não, no final do mês já dão quase R$1.000, né? Então, ter esse controle realmente pra gente ver o que a gente gasta e falar, dá pra mudar. E você viu que fazendo esse controle que você faz, anotando tudo ali, realmente deu pra ver que tinha coisas que você gastava a mais que poderia cortar? Sim, sim. Até porque até questão de pesquisar, quando você anota, você consegue ter parâmetro por outro mês, né? Falar, pô, de repente eu gastei, que comeu uma pizza que gastou R$50, pô, no outro mês tá 60, pô, então vamos comer, a gente não vai comer mais 4 pizzas no mês, vamos comer 3 só, ou vamos comer 2 a cada 15 dias. Então, anotando, a gente consegue ter uma visão do que a gente gastou no outro mês, e aí assim a gente controlar melhor. Até porque o nosso dinheiro não cresce dessa forma. É verdade. E investimentos, quando que você começou a entrar nesse mundo de investimentos? Você, quando entrou no Bradesco ou depois, você teve um contato? O que que te levou para essa área? Como que foi? A área de investimentos, na realidade, foi um feeling que eu tive em relação ao mercado. Eu acredito que hoje existem vários influencers aí dessa área, e aí eu vi que o mercado estava crescendo, e era um mercado que eu não conhecia, porque eu tinha uma visão muito rasa em relação ao mercado financeiro. Eu achava que o banco era soberano, né? E aí, quando eu comecei a estudar e ver que existiam certificações, que existiam outros caminhos, e quando eu trabalhei na corretora no Modal, e trabalhava na Faria Lima, então o mercado financeiro, eu comecei a enxergar realmente, de fato, como é que é o mercado financeiro. A questão de investimento. Então, foi um período muito bom, porque eu estava estudando e eu consegui as certificações, e eu também acabei aumentando aí o meu conhecimento na área. Sempre trabalhei no varejo, então trabalhava muito com produto, e aí às vezes a gente acha que o banco era só realmente emprestar dinheiro ou vender produto, emprestar dinheiro ou vender produto. E aí a gente consegue enxergar uma outra régua que existe. E você lidando com investimentos para você mesmo, quando que começou, ou você, como que né? Com investimento, eu sempre fui muito conservador quando eu trabalhava no banco, no Bradesco. E aí, quando eu comecei a estudar, eu comecei a ser um pouco mais arrojado, então comecei a investir um pouco mais na bolsa. Né? E hoje praticamente minha carteira é previdência, que eu tenho do banco, e o restante em bolsa. Tirando a minha aplicação que eu tenho para reserva de emergência, que é de um curto prazo. O maior prazo eu deixo na bolsa, porque eu acredito que é onde eu vou ter mais desempenho. E até porque eu vejo como uma forma de poupança para o meu filho. Né? Então, eu compro pensando em ganhar os dividendos e longo prazo também, isso, né? E a valorização do papel. E começar a investir em ações, você começou há pouco tempo ou não? Eu comecei em 2020. Na pandemia tal, eu comecei a ver mercado e ver as possibilidades. Também não era aquele investidor que acabava ficando iludido com o próprio mercado, achando que eu ia ganhar dinheiro no curto prazo. Eu sempre soube que o mercado de bolsa é um mercado de médio e longo prazo. Ou você aproveita uma oportunidade do mercado, né? Ou você compra o papel em uma oportunidade que ele está baixa e vende numa que ele está em alta. Então, esse período você não conhece, você não sabe se pode ser amanhã ou se pode ser daqui 2 anos. Então, era comprando já pensando que eu poderia, de repente, aceitar o prejuízo se eu entrasse na hora errada e tivesse que sair por uma emergência, ou ao mesmo tempo, se eu entrasse, eu poderia ter um lucro se em determinado momento o mercado mudasse e fosse ao meu favor. Não, legal. Então, para resumir assim um pouco, você acha que o que te organizou financeiramente é você anotar, fazer as anotações, daí você viu que tem o dinheiro para poder você investir e ir reservando um valor? Na realidade, não só anotar, mas ter uma vida diferente. Sim. Então, de repente, falar, pô, tô gastando muita luz, vamos ver uma forma de reduzir. Gastando com alimentação, vamos ver uma forma que dê pra gente ter mais gordura em relação ao que a gente consegue investir e guardar. E tudo, né? Às vezes
fala, pô, vou pegar um Uber para ir daqui para 2 quilômetros, vai a pé. Então, olhar de uma outra forma, falar o que é prioridade e o que não é. Isso. E aí dessa forma você consegue fazer com que o resultado seja financeiro até mesmo para o bolso, né? Porque aí você consegue economizar de um lado e você consegue poupar de outro. Legal, isso aí, boa dica aí, tá vendo, pessoal? E tem algum canal, Caio, de finanças assim que você acompanha, de alguém famoso que o pessoal conhece? Eu sempre acompanhei muito o Primo Rico, né? Eu acredito que ele existem coisas que dá pra gente colocar no nosso dia a dia e também existem coisas que não fazem parte do nosso dia a dia. Ele tem a vida dele, eu tenho a minha, e cada um, eu acredito que todo mundo pode enxergar dentro do canal dele ou de outros o que pode melhorar, né? Eu acredito que ele, você, né? Eu acredito que ele foi assim uma peça muito importante na questão de passar o conhecimento que eu e muitas pessoas não tinham, né? Então eu acredito que ele acaba sendo uma referência nesse assunto, né, de finanças. E é um cara que agora eu tô até me admirando mais, porque ele tá falando da palavra de Deus, então eu tô vendo que Deus tá trabalhando na vida dele e espero que continue assim. Legal. E é até bom falar isso, porque às vezes as pessoas, por exemplo, eu tenho que seguir exatamente o que o Thiago Nigro fala, não é assim? Não é, porque cada um tem uma vida, né? Sim. Como eu lembro que ele falava que ele era estagiário, que trabalhava na Starbucks, eu acredito, e aí ele falava que guardava o dinheiro. A vida dele era diferente da minha quando eu trabalhava na oficina. Então, eu não posso pegar uma referência dele nesse ponto e falar, pô, esse cara é ruim porque ele não vive minha vida. Isso. Mas é pegar o ponto e falar, pô, eu poderia ser diferente. Se eu não fui, eu vou ser agora. Então, eu acredito que a mensagem ela é dada para todo mundo, mas cada um acaba absorvendo de forma diferente. Isso aí. Caio, e eu queria que você mostrasse pra gente também a sua última compra aí no seu cartão de crédito. Não sei se pode mostrar, se pode. Já é o esperado, né? Comprei fralda. Fralda? Tenho comprado fralda há 2 anos. Tá. E você, como que é você com cartão de crédito? Você é bem controlado? Você estipula um valor? Eu não era, mas tive que ser. E aí é onde eu falo, né? Existe um Caio 2020 para trás e um 2020 para frente. E hoje o cartão de crédito realmente são para uma eventualidade. Na pandemia, até quando eu estava fora do mercado, e aí o bebê tinha nascido e tal, eu tinha muito medo da pandemia, porque eu já tinha um pensamento de estar desempregado, de não voltar tão cedo para o mercado, e se de repente a gente ficasse doente, né? Então, tem gente que fala que eu sou, talvez que eu sou fresco, ou porque eu não sei, cada um pensa de uma forma, mas eu usei o cartão de crédito, o cartão foi uma peça muito importante para pagar a vacina do meu filho. Então, mesmo sendo caro, mesmo abrindo mão de outras coisas que eu poderia fazer naquele momento, o cartão de crédito acabou sendo uma forma de eu conseguir parcelar as vacinas dele. Então, eu sempre usei o cartão, eu mudei. Antigamente eu usava para comprar coisas e hoje eu uso para eventualidades, para coisas que eu vejo que realmente são importantes. Tá. E você usa algum tipo de benefício do cartão, de milhas ou de cashback? Eu deveria, mas eu não sou muito ligado, e aí eu não... Você usa mais só para... Não é uma coisa que você usa ali todo mês, não. Você usa para alguma coisa mais específica. Pode ser até que eu tenha alguns milhares de pontos, mas eu vejo quando a gente fala de milhas, eu vejo viajar. E hoje eu não estou nesse momento financeiramente com a possibilidade de fazer viagens. Eu acredito que
existem outras prioridades e aí a viagem a gente deixa mais pra frente. E aí pode ser que eu me surpreenda com as milhas que eu tenho e eu faço até essa viagem de graça. Ou às vezes tem muita gente que troca em produtos, também, né? Verdade. Tem você entra no catálogo e tem produtos, muita gente não indica, que fala que é perder milhas, que acaba pegando poucas coisas, né? Mas de repente eu troco por panela aí. Então é isso, pessoal. Então esse foi o quadro do Finanças com Amigos. Se vocês gostaram aí do vídeo, curta, compartilha com seus amigos e espero que você tenha levado aí alguma dica que o Caio tenha dado e que funcione aí para você. Até mais, viu, pessoal? Obrigado. Tchau. Obrigado.